Ringo e George. Eles são os Fab Four, os 4 britânicos Liverpool que conquistaram o mundo e desde os anos 60 influenciam músicos de todos os gêneros e idades. Os Beatles são o tema do Rede de Olhares de hoje, Dia Mundial do Rock. Tell me that it's evolution. Well, no, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? But you know it's gonna be alright. But you know it's gonna be. But you know it's gonna be alright, alright. You say you got a resolution. Well, no, we don't want to see the plan. You ask me for a contribution. Well, no, we are doing what we can. But if you go carrying the pieces we tell me now, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Fer Costa, hoje fazendo o som do Rede de Olhares, que está falando um pouco sobre os Beatles. Para falar sobre isso, a gente trouxe alguns dos fãs que com certeza fazem parte de uma legião bem grande. Eu vou começar aqui já perguntando, indo direto ao ponto, já que hoje é o Dia Mundial do Rock. Eu vou começar com o Fer Machado, aqui da UX FM, nosso colega. Fer, para começar, afinal de contas, qual é a importância do Beatles para o gênero do rock? Porque eles passaram aí por uma variedade de gêneros, total importância, né? Foi uma banda que iniciou nos anos 60, né? 1960. Mas, ao contrário que muita gente pensa que a vida foi fácil para os Beatles, né? Pelo talento que os caras tinham. Mas a vida não foi tão fácil, não, porque o mercado fonográfico não estava preparado para os Beatles. Para vocês terem uma ideia, em 62, quando eles assinam o primeiro contrato com a grande gravadora, que é a EMI, a EMI assina um contrato por 1 ano só para produzir um disco somente. Depois teve outros problemas, eles entram no estúdio já desfalcado, o baterista, o primeiro baterista deles, o Pete Best, é rejeitado, enfim, acaba não gravando o primeiro disco. O Ringo Starr, que vem substituir eles, é rejeitado pelo público. Então a vida dos Beatles não foi nada fácil, né? Inclusive a chegada deles depois nos Estados Unidos também foi complicada. Mas eles tinham talento de sobra, né? E quando isso aconteceu, o resultado a gente sabe do que se transformou essa bitomania, que até hoje uma banda muito idolatrada e que incentivou muitos e muitos que vieram depois. Não, sem dúvida, né? Agora tu tocou num ponto bem interessante. Vou falar com o Samuel, que é baterista, porque quando a gente fala de Beatles, normalmente a gente pensa em John e Paul, sempre, né? E o Ringo, poxa vida, qual é a importância do Ringo para essa banda? Mas tu vai pegar alguém que o Ringo é gênio na simplicidade dele. Acho que precisava ter ele ali para puxar eles pro chão, bem como baterista mesmo, puxar eles pro chão e falar, ó, é esse daqui é o som que a gente está fazendo. Ele define muito do som dos Beatles também. Quando eu comecei a tocar, que eu percebi que tinha músicas elevadas dele, assim, pô, essa música o cara tá tocando com uma mão só. Na minha cabeça era heavy metal, era bateria, era muito barulho. Daí o cara tava levando lá a música de leve, assim. Aprendi muito com ele, acho que essa que é a importância dele ali na banda. Uhum.
E, na verdade a gente estava falando antes, né? Tem toda essa pegada de... Eles começaram um pouco mais rock, aquela coisa meio terninho, as meninas gritando, e depois foi indo para uma outra levada, né, Matheus? Quando é que a gente percebe que eles começaram essa mudança, né? Daquilo que a gente conhece, aquela figura dos cabelinhos, para outro tipo de estilo? Eles eram das jaquetas de couro, assim, né? Eles eram muito punks antes de ter Ramones e outras bandas. Foram para os ternos e aí eles começaram a mudar a vestimenta, o cabelo e até a música deles. Acho que a partir do Rubber Soul ali, né? Depois veio o Revolver. Até tem esse livro aqui que eu trouxe. Pois é, o Matheus ele trouxe aqui um fala- monte de coisas, aqui um monte de livros, de materiais. O que tu quer falar ali pra gente? Não, eu ia falar desse livro aqui que, assim, acho que é o melhor livro. Vou mostrar aqui pra Tem uma câmera. bibliografia bem grande sobre os Beatles e me arrisco a dizer que esse é o melhor livro que eu já li referente à obra deles, que é um cara que foi engenheiro de som deles por muito tempo. E ele trabalhou no estúdio, né, na EMI lá e tal, mas ele foi engenheiro de som mesmo, oficial dos Beatles, a partir do Revolver. E ele abre o livro contando dessa mudança de vida, assim, quando eles apareceram com os cabelos mais compridos, com coisas coloridas, assim, na vestimenta, e músicas de 10 minutos, um acorde só, coisas que ninguém fazia. Que inclusive ele que conta também de algumas coisas que principalmente o John tinha, né? Algumas extravagâncias, por Sim, exemplo, de era querer um rockstar botar mesmo. um balanço no meio do estúdio, é isso, né? Esse livro é incrível, assim, a gravação da música Yellow Submarine, A Day in the Life, Strawberry Fields, tem todas essas loucuras aí que hoje a gente faz no computador e naquela época saía daquelas mentes brilhantes deles ali, né? Uhum. Que também na época tinha uma certa rivalidade com os Beach Boys, né? Que era aquela coisa, enquanto um criava uma coisa, aí eles percebiam, puxa, o álbum dele foi genial. Falou o rival certo, porque muita gente fala dos Stones, né? Mas os Stones eram amigos dos Beatles, assim. Os Beach Boys aqui tinham uma certa rixa. E até esse ano é aniversário de 50 anos do Pet Sounds, que seria tipo o derradeiro dos Beach Exato. Boys, que eles foram competindo. Aí os Beatles lançaram o Rubber Soul, aí os Beach Boys o Pet Sounds, aí logo em seguida veio o Revolver. Aí quando apareceu o Sgt. Peppers, aí os Beach Boys acabaram, né? Porque daí acabou a vida de todo mundo, assim, não tinha o que fazer, né? Mas é isso aí. Eu vou perguntar um pouquinho pra Karina. Karina, você que tem um programa também que apresenta mais o rock e tal, pra ti, o que foi essencial para os Beatles terem sucesso? Essencial para os Beatles terem sucesso. Eu acho que, bom, eu vou te ser bem sincera, sabe? Eu acabei conhecendo Beatles mesmo a partir que eu entrei na rádio, trabalhando numa rádio, né? E eu fui me aprofundando mais, porque eu conhecia só o essencial dos Beatles, o Love Me Do, né? O Please Please Me, aquela coisa toda. E aí, eu necessariamente, pelo menos umas 3 vezes por semana eu tenho que colocar Beatles, né, na programação. Eu acho que tanto da fase do Iê, 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 como a fase, né, da década de 70, ali, a finaleira da carreira. Beatles vai ser sempre Beatles, como dizem, né? É uma banda que vai de 8 a 80, todo mundo gosta e está sempre no play, independente. Eu tenho um filho, né, de 7 anos e ele já sabe muito bem, ele gosta muito da canção Hey Bulldog, que é uma canção que tem vários cachorros e tal, e ele adora aquela canção, ele curte demais. Ah, sensacional. Bom, influencia a criança, o gosto das crianças, do pessoal que trabalha com música, mas também de quem é músico, né, Cassiano? Sem dúvida, sem dúvida. Influencia de muitas formas, tanto eles como músicos, quanto como compositores, por terem deixado um legado, né, pro rock e pra música, tanto misturando orquestras, com inovações nas gravações também, como ele falou, né? Então, influencia e continua influenciando os próximos músicos que virão, com certeza, né? Não, tá certo. Falando em influência, a gente recebe hoje a Revolution Fer Costa Banda. Cadê o Fer aqui? Tá escondido. Fer, eu vou te passar esse microfone aqui para conversar com a gente. Hoje a gente está tendo ali uma apresentação que é voltada mais ao John Lennon, né? Depois dos Beatles. Mas os Beatles teve uma importância muito grande também na tua carreira, ou não? Com certeza, eu gosto muito de rock and roll. Quando eu era pequeno, meu pai gostava mais de Elvis Presley do que de Beatles. Então, não é por causa dele que eu escuto Beatles. Eu aprendi a gostar muito de Beatles, de verdade, depois que eu comecei a conviver com a banda Blackbirds, da qual o Cafu aqui faz parte. E eu tive o prazer de produzir 2 discos. Eu já conhecia Beatles, é claro. Eu ouvia muito mais John Lennon do que
os Beatles em si, mas a proximidade com a Blackbirds me fez ouvir muito mais. Acabei sendo técnico de som deles num tributo a Beatles que eles tinham muitas vezes e despertou meu coração para Beatles. O lance do John Lennon por 2 fatores eu montei esse tributo. O primeiro é que, se você pensar, o John Lennon nunca teve oportunidade de tocar toda a sua obra solo. Ele morreu muito cedo. Logo depois de gravar alguns discos, né? E, na realidade, ele nunca fez um show com toda a obra dele. E eu achei isso muito curioso. E o fato de, desde criança, o pessoal me chamar de John Lennon, o John Lennon pra cá, sempre teve essa coisa de me chamarem. E eu sou músico, então acabei indo descobrir na carreira solo dele muitas músicas que eu nem imaginava que ele poderia estar tocando, né? Então, rock and roll é sempre uma descoberta, né? Ainda para mim, que ouço rock and roll há 30, 40 anos já. Então vamos ouvir um pouquinho dessas descobertas, então. A gente vai para um breve intervalo ao som da banda do Fer Costa, Revolution. 1, 2, 3, 6. She was just 17, and you know what I mean. And before too long, I fell in love with her. She never danced with another, 'cause I saw her standing there. Well, she looked at me, and I could see that before too long she didn't dance with another, 'cause I saw her standing there. Oh, well, my heart went boom when I crossed that room, and I held her hand in mine. Why we danced through the night, and we held each other tight. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. A temperature's rising, the fever is high. I can't see no future, I can't see no sky. My feet are so heavy, so is my head. I wish I was a baby, I wish I was there. Joe Turkey has got me on the run. Eyes are open,
just make me well. I promise you anything, just get me out of this hell. Kentucky has got me on the run. Estamos de volta com o Rede de Olhares, hoje falando sobre eles, os Beatles. Quando a gente é fã, cada coisinha que a gente tem, cada livro que a gente coleciona, o lugar que a gente conhece sobre esses ídolos, parece que nos deixam mais próximo deles. A nossa equipe de reportagem foi conferir na casa do Ferronato, que inclusive está aqui com a gente, vai conversar conosco depois, para conferir um pouquinho do acervo dele. Confere aí. I've just seen a face, I can't forget the time or place will never be nowhere. But as it is, I'll dream of her. De clássicos a coletâneas recentes e souvenirs. Quem é fã não encontra empecilhos para manter viva a lembrança dos ídolos. E o que dizer então da Beatlemania? Eu era gurizão, tinha 8, 10 anos de idade, estava no colégio e comecei a ouvir aquelas músicas no rádio. E aí eu já quis aprender a tocar violão e já tocar as músicas dos Beatles. Foi uma paixão assim na adolescência. E aí depois vieram os filmes, Os Reis do Yeah, Yeah, Yeah e o Help. Aí foi uma loucura, aí foi uma paixão assim que não acabou mais, né? Continua até hoje. E Ferronato não está sozinho. Segundo estimativas, os Beatles já venderam mais de 1 bilhão de discos em todo o mundo e foram eleitos pela revista Time como parte das 100 pessoas mais influentes do século XX. E o interessante é que dá para sentir que cada vez a Beatlemania cresce mais. Mesmo com a juventude que vem vindo agora, as pessoas se apaixonam pela música dos Beatles e cada vez se ouve mais. Eles continuam batendo recordes de vendagem. Por exemplo, esse disco aqui acabou de ser lançado em vinil, agora, uma edição nova, e está em primeiro lugar nas paradas na Inglaterra do vinil. Quer dizer, uma banda que acabou em 69, continua em 2016 em primeiro lugar na parada, na venda de disco de vinil. E parte destes discos, considerados obras-prima, ornamentam as paredes da casa de Ferronato. Raridades que ele faz questão de mostrar. E para quem quiser escutar, ele também mantém um acervo com mais de 200 CDs e DVDs da banda inglesa. Uma paixão que atravessa décadas e ainda se mantém afinada. I give her all my love, that's all I do. Tá aí, Ferronato. E aí, o que achou? Deu até show pro pessoal, né, Ferronato? Pois é, me pegaram de surpresa, o violão estava desafinado, de bom, tudo bem, se é para tocar um pouquinho, Beatles eu toco. Pois é, essa paixão pelos Beatles, além de tu ter todos esses objetos, de fazer tu colecionar isso, também te levou a outros lugares, tipo Liverpool, né, pra conhecer. Eu realizei um sonho mês passado, em junho, eu e um amigo meu, a gente vinha conversando há 10 anos, eu quero ir a Liverpool, tem que ir lá visitar os Beatles antes de morrer. E a gente realizou esse sonho, a gente foi a Londres, Liverpool e Dublin, e foi muito legal ir lá ver o Cavern Club, onde eles tocaram. A cidade de Liverpool hoje vive um clima em função dos Beatles. Tem estátuas, os bares, todo mundo tocando Beatles. E é inacreditável, o Cavern Club, o local que os Beatles tocaram 274 vezes. Eles tocaram lá. E ele falou que os Beatles realmente foi difícil. Os Beatles tocavam 8 horas por dia no Cavern Club. Então, eles não precisavam ensaiar, eles ensaiavam tocando. E é muito legal ver esse clima lá. Aí existe o Magical Mystery Tour, que tu vai visitar, um ônibus que te leva onde nasceu John, onde nasceu Paul, onde eles se conheceram na escola, onde compuseram. Tu vai visitar Penny Lane, tu vai visitar o Strawberry Fields Forever, que era um local maravilhoso que o John trabalhava. É muito legal ver. A gente está vendo imagens agora, no fundo, de Liverpool, no Cavern Club. Então eu realizei esse sonho, fui lá visitar, passei uns dias lá, foi muito legal ver os Beatles de perto.
Né? Ter essa sensação, mesmo assim que não seja os Beatles, mas você sente, né? Te deixa mais perto. Eles viveram lá e vão lá, e é muito legal. E Tá. o Cavern Club é um local que, em 99, o Paul voltou a tocar no Cavern Club. Ele fez um show com o David Gilmour do Pink Floyd, que está registrado em vídeo, e é maravilhoso, né? Então, esse local ficou assim consagrado como o local mais procurado do mundo para se visitar em termos de bar, de noite. Ele abre ao meio-dia e vai até às 3 da madrugada, banda se revezando, tocando rock and roll, e sempre lotado de gente do mundo inteiro vai lá visitar o Cavern Club. Então, tem o seu valor, o seu significado. Não, sem dúvida, né? E essa parte também de coleção, eu quero chamar aqui o Rafael Poleto, vem cá um pouquinho, Rafa. Me conta um pouquinho, esse violão também tem a ver com os Beatles, né? Tem. Ele é chamado violão Beatle, porque o George e o John usavam esse violão, que na verdade é essa réplica, né? Esse é um Epiphone, mas eles usavam um Gibson, né? E é considerado violão Beatle, porque lá no começo, bem lá no início, eles não usavam a guitarra, mas eles usavam violões também, tinham bastante canções com violões. E a Gibson presenteou ele, chamou eles, venham aqui e escolham os violões para vocês tocarem. E aí o John e o George escolheram esse modelo aí, que tem uma captação simples, né? E eles usavam esse violão. Tem uma história aí de um violão perdido do John Lennon, que foi achado. Ia perguntar. Né? Vocês conhecem a história aí, né? Pra quem não conhece, conta a história pra gente. Pois é, o John Lennon perdeu esse violão, e aí ficou 60, 50 anos sem o violão, saber onde ficava o violão, né? E aí um cara tinha o violão lá, acho que era em Dallas, e ele viu a série do violão, o número de série, e falou, mas... Ele tinha lido uma revista e falou, mas esse violão aqui é o mesmo número de série do tão famoso John Lennon. E realmente era. E o violão foi leiloado, avaliado em 2 milhões de dólares, né? Então ele é um violão ícone, ele é um violão clássico assim dos Beatles. Mas eu ainda acredito, o Cafu vai concordar comigo, que o instrumento mais característico ainda é o violin bass, é o Hofner, que o Paul McCartney usa, que eu acho que é o instrumento, né, que pensa em Beatles, esse é o instrumento que remete, assim. E tu começou quando a curtir, assim, Beatles? Como é que foi pra ti? Olha, foi num show dos The Beats, os argentinos. Os argentinos, que tinha um quinto Beatle lá escondido no fundo, que eu sei que tava tocando teclado. Foi nesse show, eles trazem a magia de volta. Eles têm todos os instrumentos da época, eles têm tudo. E eles trazem, eles são bem fiéis aos Beatles, assim, e me surpreendeu, me sugou, assim. E aí a paixão até hoje assim se mantém, né? Mas depois tu descobre os verdadeiros, daí, né? Daí tudo se transforma, né? E eu quero só, a gente está já se encaminhando para o fim do programa, eu queria que cada um dissesse um pouquinho sobre, rapidamente, qual é o álbum que curte mais. Porque a música eu acho que é meio difícil a gente escolher uma só, A pergunta né? para fazer hoje aqui é essa. E então eu quero saber de vocês. Matheus, qual é o teu álbum preferido? Só antes de falar do álbum, eu só queria dar um toque que vai ter um workshop sobre a história dos Beatles, lá em Farroupilha, na Escola de Música Maria Carolina. A gente ia fazer uma sessão, aí lotou, daí vai ter a segunda sessão de tarde. E eu acho que lotou hoje também, daí eu acho que vai ter outro dia. Olha ali, mas que quem bacana. quiser acompanhar, é Maria Carolina, a página da escola, e aí vai ter workshop lá sobre a história dos Beatles. E, muito difícil escolher um disco dos Beatles. Posso pular? Pode pular. Escolher um. Pode me responder também, porque esse teu estilo também tem a ver com Beatles, né? É inspirado totalmente nele, ou não? Não, saía assim de casa, quando eu vi, eu tava... Assim. Desde quando tu usa já esse cabelo, assim? Há muito tempo, porque eu já conhecia Beatles antes de saber que era Beatles, porque o meu pai tocava em casa, piano. Então, depois que eu fui descobrir os Beatles, aquelas músicas que meu pai tocava eram dos Beatles. Mas, quando eu era criança, eu assistindo a sessão da tarde, curtindo a vida doidada, aquela cena que eles tocam Twist and Shout, assim, aquilo me pegou, queria descobrir que banda era aquela, e aí deu pra bola. Show de bola. Então, vamos passar rapidinho, gente. O nome do álbum? Álbum Sgt. Peppers. Se tu me perguntar mês que vem, a resposta é outra. Agora é o Abbey Road. Também é o Abbey Road, com certeza. O meu preferido é o White Album. O White Album é ótimo. O Sgt. Peppers é considerado pela crítica mundial, ele está em todas as relações dos discos principais como o número 1. Então, eu acho que é um consenso mundial que o Sgt. Peppers é um divisor de águas da primeira fase dos Beatles, que era mais rockinho e papapá, cabelinho e tal, até a segunda fase, que era mais introspectiva. Então, o disco mais importante dos Beatles, reconhecido por todos os mestres, é o Sgt. Peppers. Fê? Eu já vou no apagar das luzes mesmo, né? Eu acho que o álbum branco é o álbum
ao meu ver, assim, que é uma homenagem, né, ao Brian Epstein, o grande, que foi o gerente deles aí, né? E antes tu perguntou, né? Eu acho que essencial para o Beatles foi o cara, o Brian, que descobriu eles e que abriu o caminho para os Beatles, inclusive levou os Beatles para os Estados Unidos, que eu acho que foi o grande divisor da carreira dos Beatles, quando eles chegaram no maior consumidor de discos, né? Que eram os Estados Unidos. Exatamente. É o homem branco. Além de maior consumidor, também era um dos maiores detentores do poder da comunicação de massa. Com certeza. A passagem deles pelo Ed Sullivan também foi uma coisa fascinante, né? Bom, gente, o programa está chegando ao fim. Infelizmente, a gente ficaria aqui com certeza o dia todo falando. Isso que eu nem perguntei para esse pessoal, se eles acham que a Yoko Ono foi ou não responsável pelo término dos Beatles. Nem vou perguntar, porque senão a gente fica assim até amanhã. O Rede de Olhares fica por aqui. A gente fica ao som do Revolution, Fer Costa. A gente vai estar ao vivo sexta-feira no Mississippi Delta Blues Bar. Tributo a John Lennon. Revolution. Yes, I'm lonely. Gonna die. Yes, I'm lonely. Gonna die. If I die already, you only know the reason why. In the know the reason why. My father was off the sky, my mother was off the earth, but I am off the universe, and you know what is wrong. You're so lonely.